A seleção brasileira venceu, mas não convenceu mais uma vez. A vitória magra sobre o Equador pelas eliminatórias na noite dessa última sexta-feira gera mais preocupação do que propriamente alívio para a sequência do trabalho de Dorival Júnior. Nesse vídeo eu vou elencar aqui alguns fatores que explicam o porquê de o Brasil não conseguir jogar bem. Ontem o Brasil voltou a vencer nas eliminatórias. Esse que era o primeiro jogo do Dorival nas eliminatórias. Até então, só tinha tido pela frente amistosos e a Copa América. E o Brasil vinha de 4 jogos sem saber o que era uma vitória nas eliminatórias. Porque tinha empatado com a Venezuela, perdido para o Uruguai, perdido para a Colômbia e perdido para a Argentina. Então, ao menos, o Brasil voltou a vencer. Porém, se o trabalho do Dorival, a CBF pensa nele como técnico da próxima Copa do Mundo, então o Brasil ainda precisa evoluir muito para esse time ser minimamente competitivo. Coisa que hoje, em comparação a outras potências mundiais, especialmente da Europa, eu acho que o Brasil ainda está muito atrás. Então o Brasil venceu o Equador por 1-0 com gol de Rodrigo, mas ficou nítido que num jogo desse, com a qualidade da seleção do Equador, o Brasil poderia e deveria ter feito muito mais. Então eu selecionei aqui alguns tópicos que, na minha opinião, fazem com que o Brasil não consiga jogar bem. Podem ver, o Brasil ganha, mas dificilmente você vê como uma vitória convincente. Vou relembrar aqui um outro jogo que o Brasil ganhou com o Dorival, mas não convenceu. Quando o Brasil venceu o México na Bacia das Almas, com o Endrick fazendo um gol no último lance. Naquele jogo o Brasil também não jogou bem, mas acabou ganhando. Então, é aquilo. Você vai indo na Bacia das Almas, se arrastando, mas quando chegar um teste pra valer, como teve na Copa América, enfrentar a Colômbia, enfrentar o Uruguai, o Brasil vai ficar pra trás, vai ficar devendo e não vai conseguir, de fato, criar grandes oportunidades e vencer essas partidas que são de adversários de maior dificuldade. Número 1. Jogadores fora de posição. Aqui já acho que é um fator muito importante para o Brasil não conseguir jogar o seu melhor futebol. O Dorival inventa nessa questão das posições, ao menos eu enxergo assim. Tivemos ontem na escalação do time titular 2 casos a serem pontuados. Vamos começar pela defesa. O Danilo, que foi escalado como titular da lateral direita. Primeira coisa, o Danilo foi convocado, sendo que hoje ele é reserva da Juventus, tá? Danilo não tem sido titular e jogou por apenas 5 minutos nessa temporada na equipe do Thiago Motta. Mas tudo bem, o Dorival quis convocar. Só que o Danilo já não joga como lateral direito desde o começo da temporada passada. Então ele foi convocado para uma posição que hoje ele já nem joga mais. O Danilo na Juventus, quem tem acompanhado sabe, tem jogado agora como zagueiro. Então ele é zagueiro na Juventus e hoje ele é reserva da zaga, que tem até um brasileiro como titular, o Bremer. Então a ironia não vem só na escolha dele com o Danilo como titular, mas sim com o fato de o Danilo ser reserva de um outro brasileiro na Juventus e mesmo assim ele convocar o Danilo. Eu acho que assim, você quer levar o Danilo, então leva o Danilo como zagueiro, não para uma posição que ele não joga mais. E aí você tinha no banco um lateral direito de ofício que está com ritmo de jogo nessa posição, que é o William do Cruzeiro, e ele nem entrou. O outro jogador que jogou fora de posição, e para mim é até o caso mais absurdo, muito mais que o do Danilo, é o caso do Rodrigo. Temporada passada, tentem puxar aí na memória. O que o Real Madrid ganhou? Liga dos Campeões, La Liga, Supercopa da Espanha, e quem foi um dos melhores jogadores do Real Madrid, um dos mais consistentes na temporada? Justamente o Rodrigo. E o Rodrigo venceu todos esses títulos e foi importante jogando em qual posição? Como um ponta direita. E jogava às vezes como ponta esquerda quando o Vinícius Júnior estava suspenso. Então ele jogava bem nas duas pontas. Agora, qual foi o jogo do Real Madrid em que ele jogou como falso 9 e jogou bem? Não é a posição dele. E aí, tudo bem, se você não tem nenhum outro atacante e você colocar o Rodrigo de falso 9, ainda assim eu acho que não é o ideal. Mas aí você tem no banco Endrick e João Pedro. Se você não confia nesses 2 jogadores para serem os seus camisas 9, então não precisa nem convocar. Porque você convoca os caras para uma posição que depois você vai improvisar um cara que é de outra posição. E detalhe, você tira o melhor futebol do Rodrigo. Porque o forte dele jogando pela direita é justamente a sua velocidade, a sua jogada 1 contra 1. Só que o Dorival está insistindo desde o começo do seu trabalho em o Rodrigo jogar por dentro. Uma coisa é você querer que o Rodrigo arme o time, jogue como meia, mas aí ele jogaria na função do Paquetá.
não como falso 9. Ali você está tirando o melhor do futebol do Rodrigo. Então aqui já é um primeiro fator. Se você tira os jogadores das posições onde eles jogam e se sentem mais à vontade, claro que isso vai interferir depois no rendimento da equipe no geral. Número 2, o fator Vini Júnior. Aqui uma coisa que todo mundo já está cansado de saber. Existe um Vinícius Júnior no Real Madrid e um outro totalmente diferente na seleção brasileira. O Vinícius Júnior do Real Madrid é o cara que vai brigar agora pela bola de ouro com o Bellingham e com o Rodri. O Vinícius Júnior da seleção brasileira não pegaria top 30 da bola de ouro. Sendo bem sincero para vocês, o rendimento dele é muito diferente, muito longe do esperado. Ontem mesmo vocês puderam ver. Muitos erros nas tomadas de decisão, gols perdidos, perdendo jogadas 1 contra 1, que no Real Madrid ele praticamente não perde nenhuma. E claro que nas redes sociais as pessoas percebem isso. E muita gente já diz que quando o assunto é seleção, o Rodrigo rende muito mais do que o Vini, que o Vini não é o cara ainda capaz de liderar a seleção brasileira com a ausência do Neymar. E ontem mesmo ele teve chances claras de gol e não converteu. Tem uma bola ainda no primeiro tempo em que o André dá um passe maravilhoso para ele demora a finalizar, e no segundo tempo o Estevão ganha uma bola de cabeça, o Vini fica cara a cara, dribla o goleiro e ainda assim finaliza para fora. Então quando nós temos um jogador do patamar do Vinícius Júnior e ele não rende o que rende no clube, claro que isso também vai ter um impacto grande na seleção brasileira. Afinal, os próprios companheiros dele vão esperar que ele renda no Brasil igual ele rende no Real. Então a prioridade sempre vai ser tocar a bola nele, esperar que ele faça alguma coisa diferente, só que isso por enquanto não está acontecendo. Só para que vocês possam ter uma ideia, estamos em 2024. O Vinícius Júnior começou a ser convocado para a seleção em 2019. De lá para cá, em 34 jogos, ele tem só 5 gols. É muito pouco para um jogador do qual se espera tanto. Número 3. Jogo previsível. Outra coisa que faz o Brasil também por muitas vezes não conseguir jogar bem é esse jogo previsível. E quando eu digo jogo previsível, eu digo o quê? Você repite sempre as mesmas jogadas. Podem reparar, tanto o primeiro tempo quanto o segundo. Quais são as jogadas do Brasil? O Brasil tenta fazer uma triangulação, tem ultrapassagem de lateral? Não. Geralmente são as mesmas jogadas. Ou o Vinícius Júnior pega a bola na ponta esquerda e tenta sair arrastando, quer passar de 2, 3 jogadores. Por muitas vezes o Arana passa e ele nem toca a bola. Ou então o Rodrigo tenta arrancar por dentro. Essas jogadas, em sua maioria, não vão dar certo por quê? Porque os adversários, sabendo dessas jogadas previsíveis do Brasil, fazem o quê? Duplicam, às vezes até triplicam a marcação em cima desses jogadores. Então é aquilo, o Vini vai poder passar de 1, passar de 2, mas do terceiro não vai conseguir passar. É muito difícil. Então, quando você vê até alguns jogadores tentando fazer alguma coisa diferente, o que acontece com esses caras? São tirados de campo. Casos ontem de Lucas Paquetá, que fez um bom jogo na minha opinião, e Luiz Henrique, atacante do Botafogo, também vinha fazendo um bom jogo. Alternava jogadas individuais pela ponta direita, combinações por dentro, achando bons passes, e no fim das contas, os dois foram substituídos, Vini e Rodrigo ficaram até o fim. Rodrigo até jogou bem, agora o Vini, sem explicação, ficar até o final da partida, de verdade. Número 4, esquema covarde. Qual seria uma das soluções para o Brasil poder ter mais volume ofensivo e poder apertar mais a defesa adversária? Gerar mais perigo. Porque podem perceber, o Brasil por muitas vezes tem dificuldade até de finalizar as jogadas com perigo. Porque acaba, quando não consegue chegar muito perto do gol, só finalizar aleatoriamente de fora da área. Isso não é uma jogada perigosa, não é uma chance clara de gol. Para o Brasil poder ter mais volume, entrar na área adversária, você precisa ter, primeiramente, na minha opinião, um atacante puxando marcação lá. Que no caso de ontem poderia ser o Endrick ou o João Pedro, que foi convocado após o corte do Pedro do Flamengo. Já é um primeiro ponto. Agora, você jogando contra a seleção do Equador num jogo de eliminatórias. Por que você vai jogar com 2 volantes? Recua um pouco o Paquetá e traz então o Rodrigo para armar. Coloca o Lucas Moura, que seja. Mas você não precisa contra o Equador jogar com 2 volantes, André e Bruno Guimarães. Abre mão de um deles, puxa o Paquetá para ajudar na saída de bola e ganha mais um jogador para poder armar. Ganha mais uma opção lá na frente, que nem no caso de ontem. Imaginem se ele coloca, que seja, Bruno Guimarães e o Paquetá. O Rodrigo armando e coloca lá o Endrick, coloca o João Pedro. O Brasil ia ter muito mais presença ofensiva e ia gerar muito mais perigo. Não estamos falando de um caso em que o Brasil está jogando contra uma França e precisa se adentrar mais na marcação.
Não estamos falando de um caso que está jogando contra uma Espanha e precisa fortalecer o sistema defensivo. Não. Estamos falando de um jogo entre Brasil e Equador que o Dorival de novo vem com essa convicção dele dos dois volantes. Não vamos nos esquecer que na Copa América ele morreu abraçado com os dois volantes também. De maneira alguma ele abria mão desses dois volantes. E quando ia mexer, trocava 6 por meia dúzia, tirava um volante para colocar outro. Foi assim que o Brasil acabou empatando com o Panamá, tendo 2 volantes até o fim. Foi assim, empatando com Colômbia, empatando com o Uruguai. Então o Dorival agora ele é técnico da seleção, não é mais técnico de clube que precisa fazer o arroz e feijão para poder garantir o seu cargo e não ser demitido. Ele pode ousar mais agora, então fica aqui esse desafio até de certa forma. Por que jogar com 2 volantes contra seleções de nível tão inferior? Coloca mais um armador, domina mais o jogo, ao menos eu penso assim. O Brasil não pode ficar satisfeito em vencer do Equador por 1-0, convenhamos. Com as peças que nós temos à disposição, dá para ser feito muito mais, de verdade. Queria saber o que vocês pensam também. Se vocês concordam comigo nesses pontos que eu citei aqui, para o Brasil não conseguir jogar bem. Comenta aí que eu quero saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!